A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 1 João, capítulo 5, versículo 1. Glória ao Altíssimo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Pronto. Você já sabe todos os que são seus irmãos em Cristo. Se o seu semelhante crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Salvador, ele é seu irmão em Cristo. Então nós precisamos amadurecer um pouquinho, jogar o fermento e a soberba que a religião enfiou dentro das nossas mentes, dizendo que irmãos são aqueles que se reúnem na nossa religião com o nome de igreja. Não. Irmãos em Cristo é todo aquele que confessa que Jesus é o Salvador, o Cristo, que Jesus é Deus conosco, vestido de carne. Esse é nosso irmão em Cristo, faz parte da família de Deus. Simples assim. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então nós amamos os nossos pais que nos geraram e amamos os nossos irmãos que os nossos pais geraram. Nós amamos a Deus, que é o Pai de todos os seres humanos, porque Ele é a fonte da vida. Amamos todas as pessoas que foram criadas por Deus. E aqui está dizendo, e muito mais aqueles que foram gerados de Deus no Espírito, que creram e receberam Jesus dentro de si, que confessam que Ele é o Salvador, aí recebe o Espírito dele, não é só uma criatura, agora se torna um filho de Deus. Nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E nisso nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, todo aquele que ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus, procura andar nesse caminho. E ama aquelas pessoas que também creram e receberam Ele, são seus irmãos. E ama também todo aquele que foi criado por Deus, as criaturas de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quando nós queremos guardar os mandamentos de Deus pelo nosso esforço natural, ele é muito pesado, ninguém consegue. Mas quando nós guardamos os mandamentos de Deus, porque nós temos uma vida com Ele, na palavra e na comunhão, naturalmente nós guardamos os mandamentos de Deus, porque a vida de Deus vai se expressando em nós por meio da sua palavra, e quando nós amamos nós passamos a obedecer a palavra de Deus, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé aqui não é a fé que eu tenho, essa aí ela dura pouquinho. A nossa fé é Deus, que é a fé, infundido em nós por meio da oração e da palavra. Então, quanto mais comunhão eu tenho com Deus e mais a palavra de Deus eu tenho em mim, mais eu tenho a fé, que é Deus crescido em mim. Essa é a vitória que vence o diabo. É quando nós estamos cheios da presença de Deus e da palavra dele. Porque é pela palavra de Deus que o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Em Apocalipse, com uma só palavra, Satanás, o diabo, nosso adversário, e todos os que o seguiram serão lançados para dentro do lago de fogo, depois do milênio. Quem é que vence o mundo, senão o que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo se fez carne vence o diabo. Porque o diabo é só espírito. E Deus também é Espírito. Só que Deus se fez carne, Jesus. Então Deus
Ele é espírito e ele também é homem. E isso vence o diabo. Porque Deus entregou o mundo de outrora a um espírito, querubim da guarda. E hoje vai entregar aos homens, que é espírito e corpo, menor que os anjos. Porque para eu ir daqui para o Japão, eu vou ter que gastar muitas horas de viagem, muito dinheiro, muito tempo. Mas os anjos não, eles já estão lá. São espíritos ministradores de Deus. Então nós somos menores que os anjos, mas governaremos no lugar deles. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque o Espírito Santo é Jesus e Jesus é Deus. Ele veio por meio da água e veio por meio do sangue. Por quê? 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra, o Pai, Deus, Palavra, Filho e o Espírito Santo. É o mesmo ser, é o mesmo Criador, é o mesmo Deus. E estes 3 são um, não são 3. Um é a força ativa do outro, não, é ele mesmo. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então você precisa crer no Senhor, receber Ele como Espírito dentro de você, ser batizado para dentro dele, dando um testemunho nas águas para o inimigo de Deus, que você vai governar no lugar dele, e o sangue. Porque mesmo depois de salvo e batizado, eu ainda sou um pecador. Mas há uma diferença entre o pecador que vive debaixo do sangue do Cordeiro e o pecador que não reconhece que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Deus não tem como perdoar e cobrir os seus pecados. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, que de seu Filho testificou. Então Deus, que é o próprio Filho, quando ele foi batizado nas águas por meio de João Batista, ele falou ao Filho sendo o próprio Pai: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Então Deus testificou dele mesmo naquela carne, em Jesus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho deu. Por isso que não há outro nome no céu e na terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser por meio de Jesus, porque ele é o Filho. Mas esse Filho é o Pai vestido de carne. E hoje, esse Filho é o Espírito Santo, que é o Pai vestido de carne em nós. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem é? Jesus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Quem é Deus? É o Espírito Santo. Quem tem o Filho tem o Espírito Santo, que é Deus, e ele é a vida. Ele é a árvore da vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a única maneira que Deus estabeleceu para que ele entrasse dentro dos seres humanos e os regenerasse é por meio do Filho, que é ele mesmo em carne. Quando nós reconhecemos isso, nós derrubamos o diabo do seu trono, porque Deus vai entregar o governo dessa terra para o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, tenha ele domínio. E Adão caiu e não recebeu o governo. E Deus chamou Noé e ele caiu e não recebeu o governo. E Deus chamou Abraão e fez um povo e eles não receberam o governo. Por quê?
O homem que vai receber o governo é um homem coletivo, onde Deus é o cabeça, Jesus é o cabeça do corpo. E o corpo é a igreja, que é o povo de Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Aleluia! A palavra de Deus é loucura para os sábios e entendidos. Mas a palavra de Deus é luz, caminho, vida, revelação e sabedoria para o simples de coração. É melhor você não querer entender a água, quanto de hidrogênio, quanto de oxigênio, quanto de cálcio, quanto de carbono, quanto de magnésio, quanto de cobre, quanto de alumínio. Melhor, se você está com sede, você tomar água, porque você não vai morrer de sede. Você foi criado para receber a vida de Deus dentro de você, e eu também. Então eu vou beber da água. E com o tempo eu vou descobrir todos os minerais, todas as riquezas que há na água. É assim que nós desfrutamos da presença gloriosa do Altíssimo Criador. Que nesse dia eu possa experimentar o sabor de mais algum atributo, que são milhares, do Criador, do Senhor, por meio do seu Espírito, que é o Senhor Jesus. Se você não reconhecê-lo, você não poderá ser salvo. Se você não confessá-lo que ele veio em carne, o diabo vai continuar triunfando na sua vida. Mas se nós o confessarmos, vivermos ele, ele vai nos transformar. E a vida dele vai aparecer em cada um de nós. E nós vamos guardar todos os seus mandamentos, porque ele vai operar essa maravilha em nós. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós confessamos para todo o universo, para o diabo e os seus anjos, que o Senhor veio em carne e dividiu a história. Aleluia! Até os ateus têm que usar o teu calendário. Papai do céu, nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós queremos guardar todos os seus mandamentos. Nós não conseguimos. Mas o Senhor que é a vida, o Senhor que é a verdade, o Senhor que é o Espírito Santo, o Senhor que é o Cristo que veio em carne e ressuscitou, está dentro do nosso espírito. E por meio de Ti, Senhor, nós podemos ser mais que vencedores. Opera em cada um de nós as Tuas virtudes gloriosas. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o caminho da vitória. Falar com o papai e comer da palavra. Essa é a verdadeira fé que é gerada no interior daqueles que creem. Não resolve você falar, eu acredito em Deus. Mas se você não lê a palavra, se você não viver em comunhão com Ele, no primeiro vendaval, acabou toda a sua fé. Eu vou morrer. Por quê? Porque é a tua fé. Agora, quando nós semeamos a palavra todo dia dentro de nós e a regamos com o Espírito, que é a oração, porque Ele é a própria palavra, com certeza nós seremos pessoas cheias de fé, que é Deus em nós. Aleluia ao Altíssimo.